Para crer na força maior do trabalho, é preciso acreditar em Deus. Aquele que não tem um objetivo, raramente sente prazer em qualquer atividade que venha a desenvolver. É o caráter do homem e não o seu saber que lhe determina o êxito. Assim, a união da sensibilidade e da vontade se faz presente no verdadeiro homem. É graça divina começar bem. Graça maior é persistir na caminhada. Mas graças das graças é não desistir nunca. Senhoras, senhores aqui presentes, ouvintes da Rádio Cultura M, aos telespectadores da TV Câmara e aos internautas que acompanham esta sessão, boa noite. Para darmos início a esta sessão solene, convidamos a adentrar ao plenário e tomar assento à mesa de honra o excelentíssimo senhor Gilberto Carlos Mantovani, vereador e presidente desta sessão solene, que virá acompanhado de sua esposa, a senhora Helena Lázara Rodrigues Mantovani. Convidamos a adentrar e tomar assento no plenário os senhores vereadores Antônio Edivaldo Costa Dunga e sua esposa Lena. Ney Giron. A comissão nomeada pela presidência, composta pelos vereadores Antônio Edivaldo Costa Dunga e Ney Giron, recepcionará os familiares, amigos do homenageados e autoridades civis militares. Isaura Maria de Camilo, filha. Dona Nair, cunhada. Antônio Tadeu de Camilo, filho. Tiana, a nora. O neto Cláudio. Eduardo. Lucas. Isadora. Alcebíades. Fátima, Carlos, André Luiz, João Carlos, as amigas Abigail, Algecira, Dr. Norberto Safiotti, Dr. Jorge Napoleão Xavier, vereador da 7ª e 8ª Legislatura. Ilustríssimo senhor Pedro Martinez de Souza, ex-presidente da Câmara, ex-presidente do AIA e ex-presidente do Clube Atlético São Vicente. A presidência desta sessão solene forma outra comissão composta pelos vereadores Ney Giron e Antônio Edivaldo Costa Dunga, para receber as autoridades que comporão a mesa de honra desta sessão solene.
Excelentíssimo senhor Dr. Oscar Gurjão Cotrim, prefeito do período de 1 de fevereiro de 77 a 15 de maio de 1982. Excelentíssimo senhor Dr. José Pinheiro de Abreu, presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, na 6ª legislatura. Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho, pois cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho e não nos deixa só. Leva um pouco de nós e deixa um pouco de si mesmo. Há os que levaram muito, há os que não deixaram quase nada. Entretanto, há aqueles que deixaram nossos corações preenchido com uma profunda marca, a amizade. A comissão nomeada pela presidência desta sessão solene, composta pelos vereadores Antônio Edivaldo Costa Dunga, Inês Giron, fará adentrar ao plenário desta Casa de Leis e tomar assento à mesa de honra o homenageado desta noite, o senhor Cláudio de Camilo, acompanhado de sua esposa, a senhora Isaura Soares de Camilo. Convidamos para adentrar ao plenário a Banda Regimental do 2º BPMI. Convidamos a todos para que, de pé, acompanhemos o hino nacional brasileiro.
agradecemos a ilustríssima presença da Banda Musical Regimental do 2º BPI, sob o comando do subtenente Albano, que neste momento deixa o plenário. Boa noite a todos os presentes. Sob a graça de Deus e a proteção, declaro aberta essa sessão solene desta noite, para a entrega do título de cidadão araçatubense ao senhor Cláudio de Camilo. Exibiremos neste momento, através de um documentário produzido pela TV Câmara, um pouco da história de vida do homenageado desta noite. Filho do casal Ângelo e Antonieta, Cláudio de Camilo nasceu no bairro Bom Retiro, em São Paulo, capital, no dia 2 de maio de 1924. Iniciou a carreira profissional no Clube Atlético Ipiranga. Lembra você quando foi estrear no Ipiranga, que você estreou contra o Corinthians, Domingos da Guia fraturou sua perna, você ficou 30 dias de pé engessado? Depois o Jean Lopes foi para Araçatuba e levou você para São Paulo de Araçatuba. Você tinha um grande futuro, só que no meio do caminho aquela fratura te interrompeu. Quando você quebrou a perna, quando jogou no Ipiranga, que seus amigos todos vinham em casa fazer companhia para você. Eu nunca esqueço. No dia 12 de janeiro de 1948, mudou-se para Araçatuba, onde passou a integrar o elenco do São Paulo Futebol Clube, equipe profissional da cidade, onde jogou até 1956. Neste período, conquistou muitas amizades. Eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa maravilhosa que é o Cláudio. O Cláudio II, o Cláudio I, aliás. Eu passei a ser o Cláudio II depois que cheguei. E o Cláudio, sem saber, ele foi realmente, para mim, um conselheiro. Naquela época, o atleta profissional não era bem visto, não era bem quisto. E muitas vezes, a maioria deles partiam para as quebradas. E quando eu acompanhava-os, o Cláudio, sabendo disso, me chamava num canto e muito reservadamente me aconselhava. Xará, para com isso, você está no início da sua carreira, olha o seu futuro, olha com quem você anda, sem citar nomes. E eu aceitava aquelas ponderações com muita calma, porque era a realidade. Eu estava começando a minha carreira de atleta profissional e ele já tinha uma experiência muito grande. Então o Cláudio sempre me orientou, mesmo dentro de campo, para a formação das jogadas, para a minha posição dentro de campo. Ele, que era um exímio cabeçador, sempre falava e sempre me dava as dicas do que eu deveria fazer. E o Cláudio, naquela época, já era considerado um craque de futebol. Era um exímio cabeceador, era lutador, ele brigava mesmo. O futebol daquela época era diferente de hoje. Então, o jogador de futebol naquela época vestia a camisa mesmo, jogava com amor na camisa do clube. E o Cláudio era um desses. O Cláudio tinha um apelido que ele não gostava de jeito nenhum. Às vezes a gente falava baixinho: quer arrumar uma briga com o Cláudio? Quer arrumar uma briga com o Cláudio? Chama ele de chulé. E esse Cláudio ficava um arado.
Encerrou a carreira como jogador em 1957 aos 33 anos de idade. Depois, assumiu como treinador as equipes do Clube Atlético São Vicente, Matarazzo, Ferroviário e Flamengo. Conheci Cláudio de Camilo, não fui jogando futebol. O meu sonho do mundo era conhecer, porque a fama de Cláudio era grande. Só pedia para Baltazar, o grande cabeceador de futebol. Mas tive uma sorte muito grande, Cláudio, de você ter sido meu técnico. Me lançou eu no futebol. Não fui um Cláudio, mas fui um Pereira, que sabia fazer gols, matar no peito. E você sempre criticava. Pereira não vai muito para frente, que nego vai fazer um gol atrás. Isso sempre acontecia. E terminava o primeiro tempo, você falava, Pereira, nós estamos perdendo de 2-0. E eu falava, Cláudio, agora nós temos que fazer 3. E sempre ele foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que sempre me prestigiou, me ensinava a jogar futebol. Mas a gente já nasce com o dom de futebol. Eu não tive essa felicidade de nascer um craque, mas eu fazia o possível que ele mandava. E foi no futebol que conheceu e começou a namorar Isaura Soares. E casaram-se no dia 25 de abril de 1950. Através do futebol mesmo, né? Que eu frequentava o campo aos domingos, né? Que ele jogava. E gostei dele. Vi ele jogando futebol e gostei, né? Logo de cara, né? E aí passou uns dias, né? Aí começamos a namorar. Aconteceu um acidente com ele muito feio, né? Quando ele foi jogar em Bauru. Chorei muito aquele tempo, né? A gente lá chorou, né? Eu pensei que ele tinha morrido, né? Daqui para vai andava, né? Sofreu um acidente, mas graças a Deus com ele não aconteceu nada. Desta união veio a maior conquista de sua vida, os 5 filhos. Nós queremos agradecer pelo pai que você sempre foi, um pai amoroso, um pai sempre assim, que nos deu uma lição de humildade, que nós possamos seguir esse mesmo caminho que o seu. Eu quero que o senhor saiba que a gente gosta muito do senhor e que o senhor sempre foi um paizão para nós e eu quero tudo de bom para o senhor. Muita saúde, felicidade e quero dizer que eu te amo muito. Meu sogro, quero agradecer muito ao senhor pela força que o senhor tem nos dado a mim, meus filhos e meu marido. Muito obrigado. Fiquei muito feliz, muito contente pelo senhor ter recebido esta homenagem. Um beijo, um abraço de sua nora. O senhor para mim é meu segundo pai e não tenho nada a reclamar do senhor, só tenho a agradecer. Um abração e um beijão pro senhor. Valeu, chulé. A família cresceu com a chegada dos 12 netos e 3 bisnetos. Vô, beijo, te amo. Vô, te adoro. Te amo, vô. Vô, te amo. Vô, um abração pro senhor, eu te amo. Vô, te quero dentro do meu coração. Eu gostaria de falar que o senhor é uma pessoa maravilhosa. Tem palavras para falar para você o que o senhor é representando a minha vida. Gostaria de falar para você que você está guardado no meu coração. Quando você precisar, é só dar um toque que eu estou aí para te ajudar. Só que tem um pequeno defeito que o senhor não arrumou ainda, que eu estou tentando te ajudar. É você virar São Paulino e largar o Corinthians de vez. Faz 52 anos que somos casados, com muita dificuldade estamos vivendo, né? Pisamos muitas pedras, muitos espinhos, mas conseguimos superar tudo isso. Cláudio de Camilo destacou-se também pelo seu trabalho junto à agência do INSS, naquela época INPS. Cláudio, eu tenho muita honra de ter te conhecido como teu mascote no São Paulo de Araçatuba, como teu jogador no Ferroviário, como teu colega de funcionalismo, onde você sempre se mostrou aquela pessoa dedicada aos mais infelizes da sorte, os que te procuravam ali no INPS, no antigo Sandu, e você sempre atendeu eles com todo o carinho, os mais simples principalmente. Isso é uma grande virtude tua que você vai levar para o resto da tua vida. Gostaria também de dizer que Cláudio não foi só um craque no futebol.
Ele foi um craque de atendimento no INPS. Não sei se vocês lembram o Sandu aqui na rua General Glicério, em frente ao Peducci. Ali ele era o fornecedor de guias para atender aquelas pessoas mais carentes. E Cláudio tinha um carisma muito grande, porque ele era muito ligado ao saudoso Dr. Biratã Sintra Fidelis, ao Dr. Augusto Barbosa, Simval Leite Carrijo, José Pinheiro, Edma Caserta. Então era uma pessoa muito querida. E nesse instante eu não podia deixar. Cláudio serviu muita gente e ele, nesse mérito ele tem um valor muito grande. Coração maravilhoso. Pelo seu papel importante no desenvolvimento do esporte profissional e amador de Araçatuba, pelos relevantes serviços prestados na área social junto à comunidade, é que nesse dia 25 de outubro de 2002, a Câmara Municipal de Araçatuba, através do projeto do vereador da 12ª Legislatura, Nelson Reis Alves, concede a Cláudio de Camilo o título de cidadão araçatubense, a mais alta honraria do município. Alô, meu mano, ô Caixa, estou aqui em São Paulo com as suas irmãs, com as suas cunhadas, desejando agradecer você receber essa homenagem, representando o povo de Araçatuba, tá me ouvindo? Certo, estou fazendo homenagem aqui em São Paulo, para você ser um cidadão araçatubense. E a família manda os parabéns. Você ajudou muito futebol, ajudou o NPS dos velhos lá, os aposentados. Você foi famoso, ajudou todo mundo em Araçatuba. Eu te desejo muitas felicidades e que Deus te abençoe por tudo que você está recebendo de homenagem, que é o que você merece. Estou bem contente de você ser homenageada, bem feliz. A Heloísa, o Horácio, a Sônia, o Nelson, todos te mandam um beijo, um abraço com muita saúde para você. Apesar da distância, eu quero que você saiba que eu sempre lembrei de você, sempre lembro. Oro todos os dias por você, pela tua família. E tenho certeza que Deus está cuidando de ti. E quero que você saiba que Jesus te ama muito. Eu sinto não poder estar presente. Mas eu quero que você saiba que eu te amo muito. Um beijo dessa tua irmã. Desejo tudo de bom para você. Espero que você continue sempre assim, um homem bom, honesto e que sempre batalhou com a sua família. É tudo o que eu desejo de bom. Que Deus te ajude, te conserve sempre assim. Um beijo da sua irmã. O que você bem merece. Você fez um grande serviço a Araçatuba. Você já está aí desde 1947, são 55 anos. Você merece essa homenagem, Chulé. E que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E que você possa ter certeza que você lá em cima vai receber em dobro tudo que você fez pelos seus companheiros de profissão e tudo que você está passando agora. A recompensa virá, tenha certeza disso. Que Deus te ilumine. Muitos já ganharam esse teu título aqui de cidadão araçatubense. Merecidamente. Mas poucos como você, eu tenho certeza que o receberam com tanta alegria, com tanta felicidade e com tanta honra, como você está recebendo isso hoje. Se você me permite, Chulé, você que é o artista. E neste dia tão especial para você, nós queremos deixar um abraço, não somente o meu, mas do Bia, que não está aqui presente, né? E de seus netos também. Aquele abraço apertado, carinhoso. E queremos dizer para você que nós o amamos muito, muito. E parabéns por esta homenagem, porque você merece. Quero, neste momento, saudar todo o público presente, agradecer a presença do vereador Antônio Edivaldo Costa, o Dunga e sua esposa Lena, do vereador Negirão, no qual saúdo todas as autoridades presentes. Também saudar o excelentíssimo doutor Oscar
Gujão Cotrim, prefeito, ex-prefeito de Araçatuba, e o excelentíssimo senhor Dr. José Pinheiro de Abreu, ex-presidente da Câmara de Araçatuba. Convido agora para fazer o uso da tribuna, para fazer a saudação em nome do Legislativo araçatubense, o vereador Ney Giron. Excelentíssimo senhor Gilberto Carlos Mantovani, vereador e presidente desta sessão solene. Excelentíssimo senhor Dr. Oscar Ribeiro Gujão Cotrim, prefeito municipal de Araçatuba, de fevereiro de 77 a maio de 82. Excelentíssimo senhor Cláudio de Camilo, homenageado desta noite. Excelentíssimo senhor Dr. José Pinheiro de Abreu, ex-presidente dessa casa e nosso colega. Ao Antônio Edivaldo Costa, meu companheiro, meu amigo, vereador. Aos familiares do homenageado, a dona Isaura, a Isaura filha, a dona Nair, cunhada, o seu Antônio, Tadeu de Camilo, filho, a Tiana, nora, Cláudio Neto, Eduardo Neto, Lucas Neto, do homenageado, Isadora Neta, Alcebiades, o genro, Fátima, filha, Carlos, genro, André Luiz Neto, João Carlos Neto também, Abigail, amiga, Algecira, amiga, Dr. Norberto Safiotti, nosso amigo também, ex-delegado de polícia, craque de futebol, como ele disse, não chegou a ser um Cláudio, o homenageado é ele, tá? Então, com certeza, o Norberto, que como delegado de polícia e como esportista, realmente conquistou e nos cativou bastante a nossa amizade. E a esposa Maria Regina, o doutor Jorge Napoleão Xavier e a esposa Heloísa, o Napo também, nosso amigo. Público presente, nós estamos vendo a Vani, o Rodinha, o Valfredo, o Cláudio, o Juvenal Pazian, o Ferreira, enfim, outras pessoas, o Carlinhos, passou pelas nossas dificuldades, não é, Dunga? Foi lá a situação espinhosa de ter sido presidente da AIA também. Enfim, funcionário desta casa, aqueles que nos ouvem e nos veem. Recebo, neste momento, uma missão muito difícil, que é substituir, que quem deveria estar aqui, eu tenho certeza que deve estar acompanhando lá na casa dele, uma das pessoas que eu tive a honra de estar ao seu lado aqui como vereador, que é o Nelson Reis Alves. Com certeza o discurso seria muito mais brilhante, porque o Nelson é um dos maiores oradores que eu já conheci. Mas a minha admiração e meu respeito pelo Nelson não é só pelo fato dele ser um grande orador, não. Pela sua conduta, não só na vida política, mas na vida pessoal e profissional. O Nelson foi político aí por mais de 30 anos e nunca se ouviu dizer que o Nelson Reis Alves esteve envolvido em falcatruas, em alguma coisa ilícita ou errada. Com certeza o Nelsinho soube dar continuidade ao legado, aos ensinamentos deixados pelo seu pai, Valdemar Alves, que eu só conheci, viu, Odunga, em nome de Avenida, e com certeza Araçatuba prestou uma justa homenagem ao denominar a Avenida Valdemar Alves. Então, Nelsinho, você que foi eleito no mesmo partido que eu, e eu tive vereador pela primeira vez, a gente acha que vai mudar o mundo, eu resolvi fazer oposição. Um dia eu fui excessivamente crítico com a então prefeita, a dona Germínia, e o Nelson, com toda a sua bagagem, com a sua tarimba, entre as me esculhambou aqui, porque ele realmente sabia usar as palavras. E naquela época a Câmara estava em reforma e a gente estava provisoriamente de frente ao Bola 7. E ele ficou na porta me esperando, eu saí bicudo mesmo e nem cumprimentei. Ele me segurou e falou: ô moleque, você não joga futebol? Quando termina o jogo, você continua carrancudo? Você não... Aqui é assim, termina, vamos ali no Bola 7 conversar. Nós saímos de lá às 5 horas da manhã. Eu aprendi naquele dia muito, foi um dos dias
em termos de experiência política, a admirar e ao longo da nossa convivência restante com o Nelson Reis Alves. E estou me estendendo nessas palavras porque eu acho que ele foi muito feliz e com certeza também homenageado, talvez sente nesse momento toda a alegria de quem foi o autor desse projeto, pois realmente Nelson Reis Alves é uma pessoa que vai fazer história, vai marcar para sempre o seu nome na cidade, como já disse, pela sua conduta. E dizer para ele que nós estamos esperando, ele é um valente, ele é um guerreiro, ele vai superar essa dificuldade, principalmente porque ele tem um compromisso comigo, eu estive visitando ele, da nossa pescaria, ele que é um pescador, pelo menos ele frequentador ali, ele é mais de bastidores, de rancho. Nelson, se cuida, com fé em Deus, com certeza você tem muito para nos ensinar e com certeza muitas alegrias para nos dar através da sua amizade, da sua convivência. Eu me sinto sinceramente incompetente aqui para usar as palavras com relação ao nosso homenageado. Cláudio de Camilo, que eu conheci, o Claudinho, seu filho, até perguntei, trabalhou comigo na J. Dionísio, e muitas vezes eu digo que, e sem vergonha nenhuma, fui engraxate, fui mirim, trabalhava na J. Dionísio, e com certeza, talvez o Cláudio nem lembre de mim, porque na época era um mirim, lá da J. Dionísio, o Claudinho. Eu tinha uma letra muito feia, eu lembro de uma coisa até, que ele dizia, você tem que melhorar a sua letra e fazer uma assinatura padrão. Ele usava um vocabulário bem... Então, eu tive a oportunidade de conviver, estamos sentindo a sua falta aqui, ele está morando fora de Araçatuba. Quer dizer, foi uma pessoa que a gente já teve um relacionamento e muito nos ensinou. Eu que dava naquela oportunidade meus primeiros passos na minha vida profissional. Agora, dizer alguma coisa de você, desculpa a intimidade, apesar da diferença de idade, apesar de que, com certeza, Cláudio Camilo será um garoto sempre na vida. A gente sempre ouve dizer, através do Pereira, que é meu amigo, meu vizinho 2 vezes, né, Pereira? Tem essa felicidade. Eu digo 2 vezes porque a gente mora vizinho de casa e vizinho lá no condomínio Santa Fé, e a gente passa lá alguns momentos. E é nesses momentos que a gente ouve dizer daqueles que jogaram futebol em Araçatuba, daqueles que realmente... E nós, eu e o Dunga, que nós tivemos, juntamente com o Carlinhos, que está aqui, nós sabemos o que é dirigir um time de futebol com tanta dificuldade, e principalmente neste momento em que se coloca acima de tudo, não é o coração na ponta da chuteira, como se fazia antigamente. Hoje o que vale é o dinheiro. E sem dinheiro, já que o talento desapareceu, hoje prevalece o preparo físico, hoje prevalece o futebol força. E nessas conversas com o Pereira, sempre dizia do Norberto, né, que era um craque, do Jeová, mas pode ter certeza, Cláudio Camilo era o fenômeno. Esse, todo mundo dizia que era jogador fora de série. Não tive essa felicidade de acompanhá-lo, de vê-lo jogando, mas eu quero, neste momento, dizer que a Câmara Municipal de Araçatuba te outorga a maior honraria que pode ser dada do município, mas não é apenas pelo grande jogador de futebol, mas como foi dito, por outras pessoas, eu já falei, me sinto até incompetente, mas eu endosso as palavras e me refiro aos depoimentos que foram dados aqui. Você foi um grande ser humano, os seus netos, o senhor que é adorado por todos, pelos seus filhos, pelos seus genros, pelas suas noras. O senhor conquistou também no campo profissional, trabalhando aí. Eu me lembro, assim, conhecia o senhor de vista, até algumas vezes, através do Claudinho, de contato que tinha, através eu, que era mirim, sempre estava fazendo algum serviço, eu era um office boy, mas eu quero dizer que é uma honra para mim. Mais uma vez, eu disse que eu me sentia incompetente para isso, que eu pretendia até não me estender, porque existe aí um vídeo com o Nelson Reis Alves, acho que ele é a pessoa que tem que dizer, e com certeza com bastante propriedade, o motivo dessa homenagem. Então, eu quero, em nome da Câmara dos Vereadores, do meu amigo aqui presente, Antônio Edivaldo Costa Dunga, do nosso presidente também, parabenizá-lo por essa honraria, por recebimento desse título, e tenha certeza, o senhor recebe esse título não apenas por ter sido um craque da bola, mas também um craque da vida. Parabéns. Neste momento, exibiremos um clipe
produzido pela TV Câmara, onde o autor do projeto, que concede o título de cidadão araçatubense ao senhor Cláudio de Camilo, o vereador da 12ª Legislatura, Dr. Nelson Reis Alves, registra sua mensagem. Senhores, senhoras, autoridades presentes, compõem a mesa, meu amigo Cláudio de Camilo. Infelizmente, a minha condição de saúde não me permitiu estar presente nesta noite como eu gostaria tanto. Aí, nessa sessão, para pessoalmente e da tribuna dessa casa, falar algumas palavras ao homenageado. Mas a Câmara gentilmente ofereceu seu serviço de gravação e da minha casa estou fazendo como se aí estivesse uma saudação ao Cláudio de Camilo. Eu quero dividir a vida do Cláudio em 3 etapas. O Cláudio, quando chegou em Araçatuba, o jogador de futebol que veio defender as cores da nossa equipe, da nossa cidade, da nossa comunidade, e que tantas alegrias proporcionou aos araçatubenses, principalmente nas partidas onde os nossos rivais eram o Leão da Noroeste, o Birigui Futebol Clube e o Linense. Eu era mascote do time, já com tenra idade, com meus 8, 10 anos, e pude acompanhar a vida do São Paulo Futebol Clube e acompanhar o Cláudio, o Claudinho, o Alfredinho, que é sogro do meu filho, o tempo do Brasão, do Pedrão, o Pedro que transportava o jornal Folha da Região. Enfim, não vou me lembrar do nome de todos, mas lembro com muita saudade daquela época. O Cláudio sempre foi um entusiasta, sempre foi o grande líder, sempre foi o homem que se despontava e que animava a equipe, que puxava o time. Passada essa fase do Cláudio, naquela época o jogador vinha jogar na cidade por amor à camisa. E a comunidade cuidava de arrumar um emprego para ele poder sobreviver. Porque o jogador não ganhava, não tinha um ordenado como hoje, os passes caros, nada disso. Era puro amor à camisa mesmo. E o Cláudio teve na comunidade de Araçatuba o seu emprego e ele foi trabalhar no serviço de atendimento médico domiciliar urgente, o Sandu daquela época. E o Cláudio do Sandu também se despontou pela forma como tratava as pessoas que procuravam o serviço de saúde gratuito, o homem solidário, humano, procurando sempre a internação urgente daqueles que necessitavam. Enfim, o funcionário exemplar, solidário, humano, capaz, competente e amigo de todos aqueles que batiam à porta do Sandu. E depois o Cláudio como um entusiasta, como um desportista nato, procurando incentivar a juventude à prática desportiva. O Cláudio que foi técnico de futebol, que pegava os times de várzea, que lutava para ver a meninada triunfar, esses campeonatos regionais. Me lembro certa feita que Araçatuba tinha que jogar em Santópolis do Aguapeí. Não tinha condução para levar jogador, não tinha alimentação, mas o Cláudio deu um jeito. Ele arrumou 4 ou 5 carros de amigos, levou a garotada toda para sua casa. Lá a mulher do Cláudio fez um almoço onde todo mundo almoçou e fomos para Santópolis do Aguapeí para ganhar um título. E ganhamos. Então, por tudo isso, eu gostaria de estar presente na Câmara hoje. Não podendo estar, eu quero, aqui da minha casa, parabenizar a Câmara Municipal por essa outorga a uma pessoa humilde, mas que ama tanto Araçatuba e que demonstrou esse amor por essa cidade. E dar os meus calorosos parabéns ao Cláudio, à sua família, por tudo que ele fez pela juventude desta terra, pelos moradores de Araçatuba, por todas as alegrias que ele nos proporcionou. Parabéns, Cláudio de Camilo. Aceite o meu fraterno abraço. Muito obrigado.
Solicitamos ao cerimonial desta sessão solene que faça a leitura da honraria. Câmara Municipal de Araçatuba, Estado de São Paulo. Título de cidadão araçatubense. A Câmara Municipal de Araçatuba, tendo em vista o Decreto Legislativo número 018, de 11 de junho de 2001, concede o título de cidadão araçatubense ao ilustríssimo senhor Cláudio de Camilo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município nas áreas esportiva, social e educacional. Araçatuba, Estado de São Paulo, aos 25 de outubro de 2002. Assina a honraria. Presidente, vereador José Carlos Sanches Hernandes. Vice-presidente, vereador Gilberto Carlos Mantovani. Primeiro secretário, vereador Antônio Edivaldo Costa. Segundo secretário, Edivaldo Antônio dos Santos. Autor do projeto, vereador da 12ª Legislatura, Dr. Nelson Reis Alves. O presidente desta sessão solene, o excelentíssimo senhor Gilberto Carlos Mantovani, neste ato, representando o vereador da 12ª Legislatura, o senhor Dr. Nelson Reis Alves, autor do projeto que concede o título de cidadão araçatubense ao senhor Cláudio de Camilo, fará a entrega da honraria ao homenageado desta noite. A importância de se ter amigos encontra-se na cumplicidade que há entre as pessoas. Nessa ajuda recíproca, que oferece segurança e apoio nos momentos da vida em que mais precisamos, é quando queremos ouvir a voz que nos acalenta o espírito e ajuda-nos a enfrentar situações. A amizade é a afeição divina. É como uma gota de mercúrio. É preciso manter a mão aberta para recebê-la. Se fecharmos, ela escapa. Dentro desta sessão solene, abriremos um espaço especial para as homenagens. O excelentíssimo senhor Carlos Hernandes, presidente desta Casa de Leis, parabeniza o senhor Cláudio de Camilo pelo título recebido e que, devido a uma viagem inesperada, teve que se ausentar a esta sessão. Assim, o senhor
vereador Tadami Kawata. Fernando José Caserta Aguiar, presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste. Jenner Silva, presidente do Sincomércio, Sindicato do Comércio de Araçatuba. Convidamos a senhora Isaura, esposa do homenageado, para que faça a entrega de um cartão de prata em nome da filha Maria Helena, netas e bisnetos, que infelizmente não podendo comparecer a esta sessão, fizeram questão de manifestar seu amor e carinho ao querido Cláudio de Camilo. Estes são os dizeres da placa: pai, vô e bisavô. Cláudio de Camilo, você sempre é especial, mas este dia comemorativo, reservado somente a você, queremos fazê-lo hiper especial. Que Deus a todo momento ilumine. Parabéns pela homenagem recebida. 25 de outubro de 2002. Maria Helena, Gislaine, Adriana, Cláudia Carini, Júnior, Isabela e Fernanda. A senhora Helena, esposa do excelentíssimo senhor Gilberto Carlos Mantovani, vereador e presidente desta sessão solene, fará a entrega de um arranjo de flores à senhora Isaura Soares de Camilo. Colocamos nesse momento a tribuna à disposição do ilustríssimo senhor doutor Jorge Napoleão Xavier, que neste ato faz o uso da palavra em nome do homenageado desta noite, o senhor Cláudio Camilo. Vereador Gilberto Carlos Mantovani, em nome de Vossa Excelência, transmito a esta casa toda a minha admiração e meu respeito pela manifestação reiterada que o Poder Legislativo de Araçatuba, principalmente nos últimos tempos, tem dado de reconhecimento àquelas pessoas que realmente engrandecem, colaboram, contribuem para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, fazendo jus a esse mandamento entronizado logo abaixo do Criador, que fala que todo o poder emana do povo. Sem dúvida, esta casa tem dado essa demonstração. Não fora esta evidência, e talvez Cláudio de Camilo hoje não estivesse sendo homenageado, porque é uma exigência do povo de Araçatuba que ele recebesse esse galardão de cidadão araçatubense. Senhor presidente, portanto, transmito a Vossa Excelência e também aos vereadores Ney Giron, Antônio Divaldo Costa,
a manifestação do nosso apreço e as suas respectivas senhoras e esposas. Excelentíssimo senhor Dr. Oscar Luiz Ribeiro Gurjão Cotrim, me emociono até com a sua presença, Dr. Cotrim, porque Vossa Excelência foi daqueles homens públicos que honrosamente soube dignificar a função que exerceu, marcando o seu nome nos anais de nossa cidade como homem probo, idôneo, honrado, trabalhador, laborioso, que ingressou com um patrimônio considerável pelo ponto de vista material e que, através de sua doação à cidade, teve esse patrimônio reduzido, né? O que faz com que Vossa Excelência seja sempre lembrado pela dedicação, pelo empenho, pelo amor que demonstrou ao nosso município. A sua presença aqui hoje também engrandece essa solenidade de tal forma que a torna talvez uma das mais memoráveis de Araçatuba em toda a sua existência. Dr. José Pinheiro de Abreu, ex-presidente desta casa, meu ex-patrão nesta casa. Quando o Dr. Pinheiro foi presidente da casa, eu era funcionário do Legislativo. Depois nos transformamos em políticos também, fomos vereadores, colegas de legislatura. Também a vossa presença como filho ilustre de Araçatuba, como filho ilustre desse pedaço de Araçatuba, do fundo ao lado da Rua Bandeirantes, a Rua Maitá, a Rua Aquidaban, Rua 15 de Novembro, Rua Almirante Barroso. Vossa Excelência, com a sua presença também, marca esta homenagem com um sentimento de bairrismo que nós deveríamos ter muito mais, Dr. Pinheiro, que Vossa Excelência representa o que há de melhor em Araçatuba, não pelo aspecto patrimonial ou material, que infelizmente é hoje uma marca que muitos segmentos destacam, quando deveriam destacar a lhaneza, a cortesia, a urbanidade e esse sentimento de cidadania que sempre marcou o senhor e a sua ilustre família de Araçatubense. Excelentíssimo senhor ex-presidente Pedro Martinez de Souza Pereira, que pronunciou uma bela manifestação ao nosso homenageado desta noite. Senhor presidente Gilberto Carlos Mantovani, permito-me saudar nesta noite solene, memorável para Araçatuba, a presença de tão ilustres pessoas que também nos lembram a Araçatuba de antanho. Ivo Antunes de Souza, Clarindo Ferreira, Oswaldo Crespo, Carlos de Arruda Campos Neto, filho do grande vereador, dos maiores vereadores que esta casa já teve, que foi o Dr. Clóvis de Arruda Campos, um eminente homem da ciência, da inteligência. Clóvis Gato, ilustre Gatinho, e este que foi talvez um dos maiores servidores do esporto de Araçatuba, Hélio Protti, ex-presidente do Clube Atlético Ferroviário, cuja dedicação, cuja doação também lhe causou tantos aborrecimentos, mas que faz com que o Hélio Protti seja sempre lembrado pela Araçatuba tradicional, pela Araçatuba que sabe lembrar com grande honra os seus filhos mais diletos. Quero saudar também o doutor vereador Gilberto Mantovani, presidente da Câmara de Araçatuba, a presença de Juvenal Pazian, do Zé Sacai e sua esposa, Zé Sacai do NPS, que sediou por tantas e tantas noites a presença do grupo dos funcionários do Sandu, do NPS, doutor Biratã Sinta Fidelis, chefiando aquela comitiva que tanta alegria deu para tantas famílias aqui de Araçatuba. Douglas Crivellini, Mauro Fernandes, Alfredinho Ferreira Neves Filho, Valfredo, esse grande craque do futebol do passado, ao lado do Rodinha também, a manifestação do nosso apreço, Martelo, doutor Ângelo Guaranha, que se situa, doutor Cotrim, no mesmo nível de respeitabilidade e de idoneidade. Médico que tanta atenção deu à nossa infância e que hoje aí está ao lado de Dona Eni, também prestigiando este evento, que se não marca pela presença de tão destacadas pessoas,
pelo ponto de vista do reconhecimento social, marca-se Cláudio, presidente Gilberto Carlos Mantovani, pelos sentimentos de união e de amizade daquela que é sempre, ainda que alguns queiram destruí-la, a nossa querida Araçatuba. A minha homenagem também ao Nakashita. Bebeu da água do Baguaçu, de repente resolveu ir para o Japão. Não teve como lá permanecer no Oriente e retornou correndo para continuar sendo sempre essa fonte de informação e de comunicação que mantém o centro de Araçatuba totalmente informado do que ocorre na nossa comunidade. E, finalmente, meus amigos, quero saudar também o representante de Saddam Hussein, representante do Oriente Médio, que é Abdul Ajul. Este guerrilheiro, este fedaim, este guerreiro que não mede palavras quando tem pela frente um amigo. E a sua presença aqui hoje, Cláudio de Camilo, é mais uma manifestação, é mais um voto de confiança e de respeito com a Câmara Municipal de Araçatuba, porque ele está homologando. É raro o Abdul vir à Câmara Municipal. É raro o Abdul elogiar um homem público. É raro o Abdul elogiar quem quer que seja, porque ele é muito severo nos seus pronunciamentos, nas suas opiniões. A presença do Abdul aqui coroa, abrilhanta o título que Cláudio de Camilo acaba de receber, sem duvidamente. Enfim, peço desculpa aos demais convidados do Cláudio, da Câmara Municipal, que estão aqui presentes. Cláudio Stapani, parabéns, Cláudio, pela manifestação tão espontânea, tão saída do coração, como a que você fez para o teu querido amigo Cláudio de Camilo. Enfim, todas as demais pessoas, senhores familiares do Cláudio de Camilo, o preito, o nosso reconhecimento de amizade e admiração pela participação de vocês nessa cerimônia tão singela, ainda que simples e modesta, mas que representa o retrato do Cláudio de Camilo, que é um moço, é um cidadão simples, humilde, mas que tem uma história em prol de Araçatuba. Não sei por que realmente a família do Cláudio de Camilo, talvez por ele induzida, resolveu me outorgar esta função de falar em nome do homenageado. Espero poder representar com a confiança que vocês me deram, de tal forma que esta manifestação, que sai também do fundo do meu íntimo, do meu âmago, possa talvez traduzir um pouco da grande alegria, da grande satisfação com que todos nós recebemos esta grande homenagem, esse preito da Câmara Municipal de Araçatuba. Vejam os senhores a simplicidade do Cláudio de Camilo. Falei, como é que vou cumprir uma missão se eu não tenho elementos com que fazê-lo? Eis que chega a minhas mãos, Dr. Cotrim, um documento intitulado Biografia de Cláudio de Camilo. Falei, eu vou tentar resumir essa biografia para também não tomar tanto tempo dos senhores convidados da solenidade. A biografia do Cláudio de Camilo, elaborada por ele, registra apenas algumas linhas. Vamos a elas. Cheguei em Araçatuba no dia 13 de janeiro de 1948. Joguei no São Paulo de Araçatuba até 1956. No Clube São Vicente, fiz a maior festa esportiva de Araçatuba, que começou no sábado e terminou no domingo, quando ocorreu a primeira volta do bairro de São Vicente. Teve até missa campal. Treinei a Associação Atlética Matarazzo, depois o Clube Atlético Flamengo, campeão do interior do estado de São Paulo, e o Clube Atlético Ferroviário. Depois fui diretor do Clube Atlético Ferroviário, quando o Hélio Protti era presidente. De 1960 a 1980, trabalhei no IAPI, atual INPS, onde me aposentei. Não me conformei com essa biografia do Cláudio de Camilo. Achei um desaforo até que ele, apesar de tanta modéstia, de tanta humildade, achasse que a sua vida em Araçatuba foi tão somente o que está inscrito nessas poucas linhas.
fui além, com a devida licença da família e do próprio homenageado. Cláudio de Camilo não é isto apenas que ele tentou se retratar. Não é bem assim, não é só isso. O jovem que veio do Ipiranga, do Bom Retiro, da capital, e que mereceu a homenagem de Nelson Reis Alves, teve e tem razões e motivos para receber nesta noite o galardão máximo das honrarias do município de Araçatuba. Nelson Reis Alves, Cláudio de Camilo, teve, sem dúvida, também as suas razões e os seus motivos recuperados da memória de um cidadão genuinamente nascido em Araçatuba, autenticamente filho da nossa terra, e que tantos e tantos serviços prestou à causa pública em quase 30 anos de militância nesta casa. Fomos companheiros, Nelson Reis Alves, meu querido compadre, José Pinheiro de Abreu, sempre preservando a lisura e a idoneidade de seus atos. Talvez também o tenha inspirado seu pai, Valdemar Alves, que é outro homem público sem jaça e sem arranhão, que honrou a política e que gostava muito de futebol e que faz com que nos rejubilemos, porque hoje existem os homens que participam da política e que realmente fazem por merecer esta glória suprema de representar a voz e os interesses do povo, mas que infelizmente se transformam em minoria, dada a voracidade com que se busca tão apenas e tão somente a conquista de patrimônio material, esquecendo-se do patrimônio cívico e o patrimônio moral e o patrimônio ético, que passa a ter uma importância secundária, infelizmente. De Camilo, meus senhores, é da época de Amadeu Vuolo, é da época do Dr. Manuel Francisco Pedroso Filho, vem do tempo de Oswaldo João Faganello Frigeri, vem do tempo do José Dionísio, vem do tempo do Benedito Pacheco, de Celso de Alckmin, vem do tempo de Nicolau Fares. Peço licença, senhor presidente, para abrir um parênteses e dizer a Ney Giron, que trabalhou no Zé Dionísio e ali ingressou como office boy, que talvez ele não tenha se apercebido que Cláudio de Camilo foi seu colega no Zé Dionísio. Porque Cláudio de Camilo, em determinada época, trabalhou como cobrador das duplicatas e das notas fiscais e dos penduras da Companhia de Automóveis Zé Dionísio. E para que os senhores tenham uma imagem, ainda que pequena, da personalidade humana do Cláudio de Camilo, o senhor José Dionísio um dia chamou e falou: Cláudio, não dá mais. Você sai com a pasta cheia de nota para cobrar. Volta com todas as notas, não cobra ninguém. Fica com dó de todo mundo e ainda vem pedir para fazer abatimento. Desse jeito não dá. Esse é um retrato pequeno da imagem do Cláudio de Camilo. Além de não receber a conta, queria desconto, porque ficava com dó de todos os seus, de todos os devedores do Zé Dionísio. Cláudio de Camilo, meus senhores, minhas senhoras, é da época de Aureliano Valadão Furquim, um outro prefeito Cotrim, que entrou dono de fazenda na prefeitura e que saiu sem a fazenda. Saiu sem a fazenda. Ele se dedicou de corpo e alma à prefeitura. É do tempo do Zizinho, que também reinava nesse pedaço da rua General Glicério, da Almirante Barroso, e que foi seu vizinho quando você teve, Cláudio de Camilo, e talvez nem você se lembre, uma tinturaria aqui na rua Almirante Barroso. E lá se concentravam todos os jogadores do São Paulo Futebol Clube, capitaneados pelo Butina e pelo Alceu. Cláudio de Camilo, meus senhores, é da época do Dr. José Coelho Júnior, esse intelectual que foi advogado do Banco do Brasil, que também passou pela cadeira que você, uma época, Cotrim, ocupou como prefeito municipal da nossa cidade, de tão grata, de tão eficiente e de tão eficaz recordação. Cláudio de Camilo é do tempo de Célio Rodrigues de Araújo Sintra, que se dedicou durante décadas
a administração da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. É o Cláudio de Camilo, do tempo do senhor João Batista Botelho, que residiu aqui à direita do prédio da Câmara Municipal, de frente ao Cine Peducci, esse sobrado que marca também a nossa infância aqui na rua General Grissério, porque foi construída por Oscar Martinez, que é pai desse atual deputado-presidente do PTB Nacional, José Carlos Martinez, e que saiu de Araçatuba para se transformar num pioneiro no desdobramento do estado do Paraná, e que se casou com uma senhora, com uma jovem aqui de Araçatuba, filha, se não me engano, de Napoleão de Castro, né? E que hoje ainda continua atuante no estado do Paraná, colaborando com o progresso daquela parte da nossa federação. É Cláudio de Camilo, meus senhores e minhas senhoras, da época de Floriano Camargo de Arruda, Brasil, um outro ilustre filho de Araçatuba também, que honrou esta casa na sua presidência e que honrou o nosso executivo, quando prefeito ali, ainda que interinamente. E é também o Cláudio de Camilo, porque frequentou como rei, como prefeito, como interventor do bairro Santana, porque pulula pelas plagas da Rua do Fico há muitas décadas, ao lado de Jacobino Camargo, e é uma das figuras, talvez, a mais folclórica, a mais querida e a mais admirada pelos relevantes serviços que presta às pessoas que têm mais necessidade, seja de que espécie for, porque ele nunca teve hora, nunca teve dia, nunca teve momento para se negar a colaborar na busca de uma solução para os diversos problemas que são a ele até hoje ainda levados, ainda que hoje ele permaneça durante muito tempo dentro daquele botia para ouvir as conversas e as histórias que contam a respeito da nossa Araçatuba e daquela trilha que Dona Ida e que o doutor Luiz de Almeida fizeram com que alcançasse o desenvolvimento. Cláudio de Camilo, meus senhores, minhas senhoras, senhores familiares, é do tempo de Celso de Aquimim, como já disse, na direção dos nossos departamentos médicos dos clubes de futebol. E depois ele foi, com essa sua simplicidade marcante, foi se tornando amigo de Edma Caserta, do doutor Orlando Domingues Jerônimo, aquele delegado que conseguiu trabalhar 35 anos na polícia e nunca fez um flagrante. Passou em branco pela polícia. Porque ele, quando estava aqui na rua Oswaldo Cruz, e percebia que determinado comportamento poderia levá-lo a tomar uma providência, como dever, ele simplesmente virava de costas e saía da questão, porque a todos conhecia, e a todos tinha uma grande amizade também, e evitava se constranger e constranger aquelas outras pessoas, principalmente na época em que a rua Oswaldo Cruz, o Hélio Prote lembra muito bem isso, e o Clóvis Gato também, era o maior zoológico do país. Havia na rua Oswaldo Cruz, sem duvidamente, 3, 4, 5, 6, até 10 chalés de jogo de bicho. E este era o grande crime que se praticava em Araçatuba, quando o jogo de bicho dava, sim, trabalho e ajudava a Santa Casa, ajudava o sanatório da dona Benedita Fernandes, e todos os homens envolvidos na contravenção eram pessoas da mais ilibada honra. Com muito prazer, sou contraventor, mas ajudo a minha cidade, dou emprego para todos, sou um homem honesto, estou trabalhando. Preferível ser do jogo de bicho do que estar hoje no crime organizado, ou escondido sob a capa ou a aparência de uma organização lícita que apenas comete os mais absurdos crimes contra a nossa coletividade. Cláudio de Camilo, meus senhores, doutor Antônio Divaldo, Sidney Giron, Pedro Martinez de Souza, foi, em determinada época, colega e súdito de Valdemar de Brito, um grande irmão de Petronílio, 2 grandes jogadores de futebol e que, no final de sua carreira, veio ser técnico do São Paulo Futebol Clube.
e que andava todo elegante, o cabelo todo avaselinado também aqui pela rua Oswaldo Cruz, e costumava se sediar, algumas vezes, aqui num ambiente não tanto legalizado que havia dentro da nossa comunidade. E que andava de branco, sapato branco, e que se gabava e os seus amigos elogiavam a sua qualidade de um grande bailarino de tango. Não é verdade, Cláudio? O Cláudio é desse tempo, que trabalhou naquele tempo com Cláudio Mascaro, o técnico que veio de Bebedouro, trouxe o Vander Galon para cá, com o Alberto Fiscal e com o Galinhaço, e que trabalhou principalmente com aquele que talvez tenha sido, Araçatuba não sei se recorda disso, tenha sido talvez o técnico que mais influenciou aquela geração de futebolistas daquela época. Laguito, o uruguaio Laguito, famoso Laguito, que além de ser uruguaio e de fazer as preleções técnicas sobre os esquemas a serem aplicados no jogo, utilizava-se também daquele expediente de, nas sextas-feiras à noite, à meia-noite, na encruzilhada, fazer um despacho para ver se, além de Deus, outras forças do além poderiam incentivar e estimular o nosso futebol. O Cláudio se recorda disso. Cláudio de Camilo, minhas senhoras e meus senhores, foi amigo de Fiore Giliotti, que aqui passou pelos idos de 1949. Fiore Giliotti, inclusive, recentemente me disse que era uma pena, que era uma judiação que o Cláudio não estivesse no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, naquela época, e aqui já estivesse. Mas se esses times não tiveram a glória de possuí-lo depois, o São Paulo Futebol Clube teve esta grande honra de tê-lo entre os seus grandes craques, entre os seus grandes futebolistas que marcam a história da nossa cidade até os dias de hoje. Cláudio de Camilo conviveu com Clóvis Sebastião Flauzino Correia. O Clóvis Sebastião Flauzino Correia, que não gostava que se fosse chamado de Sebastião, não gostava desse prenome. O Clóvis Correia irradiava e comentava os jogos pela Rádio Cultura de Araçatuba, do Nicolau Fares, ao lado do Líbero Bezerra de Lima, ao lado do Newton Brasil, Líbero Bezerra de Lima, Newton Brasil de Lima, e com os comentários daquele que talvez tenha sido um dos maiores vereadores que essa casa também já possuiu, Adelino Moreira Marques, professor de português, um grande advogado. E o Cláudio de Camilo, meus senhores, conviveu também com Edson Gabariti Cury, nosso bolinha, que foi quem inventou um tipo de torcida para o São Paulo Futebol Clube, depois para Araçatuba, batendo os tacos, uniforme e coerentemente, de forma a incentivar as jogadas de Cláudio de Camilo e de seus companheiros. Cláudio de Camilo frequentava a Praça 9 de Julho, a Rua General Grissério, a Rua Oswaldo Cruz, e conviveu, sim, com o Zé do Berro. Conviveu com um colega, por um determinado período de profissão, que era o cego Peixoto. Peixoto era o maior cobrador de Araçatuba. Era o contrário do Cláudio Chulé. Ele saía para cobrar e cobrava mesmo. Não havia quem não temesse o cego Peixoto. Ele se postava à porta do devedor, enquanto não recebesse, não ia embora. E fazia o maior escândalo possível. Cláudio, o cego Peixoto, se tornou também bastante conhecido, porque frequentava, Teixeira, as reuniões da Câmara Municipal, e o dia que o Peixoto ia na Câmara, ele não enxergava, mas ele ouvia. O dia que ele se sentava na Câmara Municipal, era o dia de maior desempenho legislativo. Todos temiam a sua língua. Ele não arrumava voto para ninguém, mas ele destruía qualquer pessoa que ousasse desmerecer a sua confiança, que ele tinha depositado o voto na urna. E o Cláudio de Camilo é também, sem dúvida, contemporâneo da Zica Preta, que a molecada daqui dessa região da cidade temia mais que assombração. Ele
Cláudio de Camilo. Conhecia, com o seu espírito aberto, com o seu espírito bem-humorado, todas essas pessoas. E conhecia também aquele que talvez tenha sido a pessoa mais injustiçada de Araçatuba em todos os anos. Ilações, deturpações, infelizmente, não se deu a essa pessoa, que vou citar o nome, o devido tributo pelo que ele fez em determinada época da nossa existência, que foi o meu querido José Filadelfo Machado Filho. Machado, dono do bar e restaurante Delícia, um homem que sempre colaborou com o desporto ao longo de várias décadas também. Colaborou, e você lembra muito bem, Cláudio, que o prestígio que esse homem dispunha nas mais altas esferas da República Brasileira e que transportava, com muito prazer, um grande percentual para ajudar as instituições de caridade, as instituições filantrópicas de Araçatuba e do Guarujá, e que talvez não tenha ainda recebido as honras que fez por merecer durante a sua permanência em nossa cidade. O Cláudio de Camilo, meus senhores, vem do tempo do grande desportista Jaime, pai daquele que foi também um brilhante e eficiente vereador nesta casa, Dorival Inácio de Medeiros Dori. O seu Jaime era o tesoureiro, cobrador das mensalidades dos associados do São Paulo Futebol Clube. Careca, usando chapéu, saía pelas ruas com a pasta embaixo do braço e levantando condições econômicas para que o São Paulo Futebol Clube não perecesse. Naquele tempo, Cláudio de Camilo, com quem convivia futebolisticamente? Foi ao recôndito da memória buscar uma relação de pessoas que ele talvez se lembre muito mais do que eu, cada um nas suas minúcias, cada um nos seus detalhes, cada um com a sua personalidade. E me lembrei, Cláudio, do Oswaldinho Mutambo, que depois se transformou em prefeito por 2 vezes da cidade de Dracena, que foi um grande jogador de basquetebol e que jogou de back no São Paulo Futebol Clube ainda em terra-idade, e que durante o dia também participava do zoológico que o pai dele, não é, Hélio Protti, mantinha uma sucursal do JB ali ao lado do Bar Delícia. E os seus colegas? Batata, um grande goleiro, Davi Saeg, Arley José, Brazão, Hugo, Pedro, Nazan Rezec, Vander Galon, Valdemar, Butina, Alceu, Tremembé, Ferrão, Fernando, Juper, Saraiva, Bílio, Ramon, que veio do Palmeiras, trabalhou nesta casa como funcionário da Prefeitura Municipal quando era aqui, nesse prédio. O Ivo está se recordando do Ramon. Era o homem mais temperamental que o futebol de Araçatuba já teve. E era também, talvez tenha sido o jogador mais bonito, pelo aspecto físico que Araçatuba recebeu. Tanto que se casou com a sobrinha do doutor Aureliano Valadão Furquim e hoje reside ainda, com bastante saúde, o grande Ramon Zeda, na cidade de São Carlos. Dias, o reverente Dias, brigador, tinha vindo de uma família abastada de São Paulo, gostava de jogar futebol, veio para Araçatuba. Claudinho e o Frau Alfredinho devem se lembrar muito bem, tantas e quantas vezes saíram para acomodar as confusões que os Dias aprontavam em Araçatuba, e, além de ser também um jogador bastante reverente quando estava no gramado. Jonas e Dionísio, a ala esquerda Colored, que tanto sucesso fez e que atraía, inclusive, os empresários de outros clubes, mas que as diretorias sucessivas do São Paulo nunca deixaram ir embora de Araçatuba, que realmente faziam a alegria da torcida do São Paulo. Traçaia saiu de Araçatuba e foi jogar, se não me engano, na Europa, naquele tempo. Talvez tenha sido um dos únicos que conseguiu deslocar-se e se transformar num grande nome até internacional. Almir, Bode, Bota, Zinho, Nilcinho, Claudinho Stapani, Alfredinho, que estão aqui presentes,
Elinho, Elzo e Pinho. Foram os nomes, Cláudio, que eu rebusquei na memória e consegui trazer. Alfredinho, já falei do Alfredinho, foi algum dos nomes que consegui trazer, além do Fuad, que você me lembrou hoje, do Fuad, que é amigo pessoal do Dr. Maurinho Fernandes, que tem hoje uma banca no mercado municipal em São Paulo. E naquele tempo o Cláudio conheceu o seu Jacinto, massagista, que depois foi trabalhar no Expresso Araçatuba. Tornou-se amigo de João Madri da Cruz, um outro nome também que talvez a cidade ainda não tenha merecidamente homenageado. Tornou-se amigo do José Maria Soares e do compadre João Vieira Sobrinho, barbeiro recém-falecido, que era da turma do sogro do Pereira, Manuel Pereira de Menezes, esse famoso baiano, êmulo de Rui Barbosa, que também trabalhou ao lado do Gilberto aqui na Câmara Municipal e que nas horas vagas declamava os vates e os bardos da Bahia, que, ainda que não tivesse escolaridade, se transformou num nome polêmico no mundo da política e no mundo da intelectualidade araçatubense. Tanto que é um dos maiores personagens no livro recém-lançado do filho do Dr. Areobaldo Lima, Nicanor de Xangô. Ele cita 226 vezes Manuel Pereira de Menezes e o traça como uma das grandes figuras da nossa cidade. E conheceu também o Patesco e o Zé Nicolai, pessoas também que o destino já se encarregou de levar para o além. Naquela tinturaria da rua Mirante Barroso, ao lado da casa do Arsênio, da dona Antonieta Navega, que era a modista da época, o Cláudio reunia os esportistas de Araçatuba. É ali que se concentravam os esportistas, é ali que se aconteciam as grandes comemorações do futebol de Araçatuba. E à noite, vou falar baixinho, que a senhora faz favor de não me ouvir, vestidos com linhos 120, iam em busca das saritas e das maras perfumadas da Rua 13 de Novembro, da Rua 13 de Maio. Jogador de futebol que não fizesse esse trajeto não era jogador de futebol. Podia ser bailarino, podia ser sacristão, mas jogador de futebol não era. E ali fartavam-se com o frango caipira do Juca e com a polenta com quiabo do Pompeu, onde o tango era a sobremesa e rolava pelo cabaré da Dona Lídia. Sob os acordes dos instrumentos do Passarinho, Tatá, Pedro Turrini e Netinho Seabra. Araçatuba teve um dia, e a história não registra, um ministro do Trabalho por 24 horas. Era ministro do Trabalho o senhor João Belchior Marques Goulart, que tinha vindo do Rio Grande do Sul e fora nomeado pelo presidente Getúlio Vargas ministro do Trabalho. Quando ele resolveu ampliar o salário mínimo em 100%, houve uma tentativa de golpe dos militares e os coronéis exigiram a cabeça do João Goulart. Ele, imediatamente, conseguiu do presidente Vargas a nomeação de Rodrigo Barjas Filho, que era um advogado e ex-vereador desta casa também, foi nomeado ministro do Trabalho. Em 24 horas também foi derrubado. Mas a presença de Rodrigo Barjas, ao lado de seu grande amigo Rolando Perry, fez com que Araçatuba tivesse alguma participação na República, coisa que até hoje não tem. E foi Rolando Perry, presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, que nomeou, numa grande homenagem a você, a pedido do Dr. Manuel Francisco Pedroso Filho, nomeou funcionário do IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, por volta de 1960. E ele se integrou na nata do funcionalismo brasileiro, que tinha ótimos salários, mas que desempenhavam a contento, tanto que os institutos de aposentadoria naquela época eram modelo para o mundo civilizado. Funcionavam realmente. Com a unificação, infelizmente, ao invés de se nivelar por cima, pelos padrões de eficiência, nivelou-se por baixo e
deu no que deu, mas um dia, se Deus quiser, nós vamos ter mais Cláudio de Camilo trabalhando no funcionalismo para elevar o desempenho dessa grande máquina burocrática que nós até hoje estamos tentando azeitar. Foi lá no IAPB, então, já encerrada a sua carreira, que Cláudio de Camilo desenvolveu-se por um outro aspecto, por esse outro aspecto que marca a sua personalidade efetivamente, que é a da solidariedade humana. Ele nunca teve hora, ele nunca teve dia, ele nunca teve tempestade que o impedisse de prestar a colaboração e ajudar ao seu semelhante. E ele se marca também, e os seus amigos sabem disso, deve ser o futuro integrante desse livro do Guinness Book. Eu duvido que tenha alguém no mundo que tenha mais horas de velório que Cláudio de Camilo. Jarbas Borges Risse uma vez me disse, eu telefonei ao Dr. Jarbas Borges Risse e ele disse que fulano de tal havia falecido. E ele falou assim, o Cláudio já avisou a família? O Jarbas entendia que o Cláudio sabia do fato antes da própria família. E ele comparecia religiosamente. Se fazia comparecer e lá se encontrava, e o Hélio Proto sabe disso, e o Carlão de Arruda Campos sabe disso, e o Clóvis Gato também lembra disso. E ele se encontrava lá com Argenor Lopes, o nosso turquinho. E ele se encontrava lá com outro grande amigo nosso, Elmo Soares, que tinha um ciúme quando o Cláudio chegava primeiro nos velórios. Eles também disputavam esse galardão de maior participante de velório de Araçatuba. Com a unificação do sistema previdenciário brasileiro, que naquele tempo era dominado pela deputada Ivete Vargas, que tinha muita ligação aqui em Araçatuba, inclusive com o meu saudoso pai Jorge Xavier, quem passou a mandar no Sandu aqui foi o senhor Sebastião Ferreira Maia. Tião Maia, fundador do frigorífico Tião Maia, e depois se tornou esse grande playboy internacional e que levou longe também o nome de Araçatuba. E o Cláudio foi trabalhar no Sandu. E lá no Sandu, como já disse, ao lado de Elmo Soares, Zé Pretinho, Zafalon, Delmídio, Dr. Simval Leite Carrijo, Dr. Zé Pinheiro de Abreu aqui presente, Ronald Baptista Tourinho de Souza, Dr. Tourinho, Dr. Biratã Cintas Fidelis, Dr. Eduardo Vadamori e Jacobino Camargo se constituiu na equipe de frente da prestação de serviços à coletividade. E também lá foi que se encontrou essa dupla, Oscar Luiz Ribeiro Gurjão Cotrim e Cláudio de Camilo. E esta homenagem, que eu tenho a impressão, Cláudio, que o Dr. Cotrim há muito tempo não comparece numa solenidade. Fez questão de aqui estar para te abraçar, reconhecendo realmente a validade e a legitimidade desta homenagem. Peço licença agora, meus senhores e minhas senhoras, para relembrar com muita saudade o nome daquele que talvez fosse o maior amigo de Cláudio de Camilo, e que foi, por meu gosto, o maior jogador de futebol que Araçatuba e região já recebeu em todos os tempos, Hilton de Abreu Gomes, nosso querido Gomes. O Cláudio tinha uma preocupação com esse Gomes, parecia filho dele. Foi verdade, Cláudio? Dava uma mão de obra para o Cláudio impressionante. O Cláudio quebrou inúmeros galhos do Hilton de Abreu Gomes. Mas ele o respeitava, ele o admirava, e ele sentia que em você ele podia encontrar a proteção que talvez não tivesse encontrado no próprio pai, lá no Canindé, em São Paulo. Nossa homenagem também aqui, aliada a esta homenagem ao Cláudio, eu sei que você vai ficar muito satisfeito em lembrar desse nosso querido amigo, Hilton de Abreu Gomes. Enfim, meus amigos, são registros que tomei a liberdade de fazer para não deixar, assim, sem uma pincelada geral sobre a importância de Cláudio de Camilo na história de Araçatuba. Esse homem, com essa simplicidade, com essa humildade, se integra na nossa comunidade e consegue trazer para a Câmara Municipal hoje, para
o Palácio 9 de Julho, o que há de melhor em Araçatuba, Cláudio. Você passa, vislumbre, passe as vistas sobre a plateia e sobre os seus familiares, e sobre os vereadores que aqui estão, e você há de reconhecer que realmente o que há de mais araçatubense aqui, em todos os tempos, está aqui, hoje, nesta solenidade, para abraçá-lo e para homenageá-lo. Consta e registra a história que você teria feito tanto ou quanto gols de cabeça como o Baltazar. Como corintiano, eu registro o meu protesto, não acredito. Em todo caso, como araçatubense, para mim, que lembro-me de você, quando na República, ali na Rua Osvaldo, na Rua Oscar Rodrigues Alves, ao lado do meu irmão Jorge Expedito, você talvez não tenha feito 100 gols, você fez mais de 1000 gols. Fez mais de 1000 gols com o seu coração enorme, enchendo de alegria as torcidas que iam aplaudi-lo no estádio Ademar de Barros. Você é o grande artilheiro, você é o grande herói do esporte de Araçatuba e desse esporte que é fazer amigos, que você soube fazer, construiu, edificou e jamais será esquecido por a nossa querida Araçatuba. Para encerrar, meus amigos, não posso deixar de referenciar-me e reverenciar Nelson Reis Alves. Nelson homenageou um grande homem. Você foi o conselheiro e foi o amigo de tantos jovens jogadores, como disse o próprio Cláudio Stapandi, nunca os deixando desviar-se do esporte. Cláudio? Isso talvez tenha sido um dos motivos que a alavanca desta homenagem. E eu faço questão também de deixar assentado nos anais da Câmara Municipal. Quem foi a Nelson Reis Alves e se empenhou e se atirou nessa tarefa e nessa missão de conseguir fazer com que a Câmara, entre tantos tipos de cidadania, desse um que honrasse a tradição, a lembrança, a memória, a saudade do nosso esporte, está aqui presente também, Norberto Roque Safiotti. Foi a insistência desse grande esportista, o único araçatubense campeão do futebol carioca. Saiu de Araçatuba, jogou um futebol no Paulista, depois ele andou por outras equipes e acabou no Bangu, em 1966, sendo campeão carioca, naquele jogo memorável em que Almir Pernambuquinho fez aquela confusão danada, agrediu, bateu, apanhou, e o Norberto lá estava, recebendo a faixa de campeão carioca no maior campo de futebol naquela altura do mundo, que era o Maracanã. Foi ele, pela sua insistência, que levou Nelson Reis Alves, esse grande araçatubense, que esta casa se ressente da sua presença, fez com que você hoje recebesse esse galardão, com que você pode se aproximar de sua esposa, de seus filhos, de seus netos, e ao ingressar naquela casa simples do bairro Santana, nesta noite memorável, que sem dúvida irá ficar gravada e cravada no seu mais íntimo recôndito positivo. Você tenha certeza que esse título, essa homenagem, esse pergaminho, quando você transpor os portais da sua casa nessa noite, você pode se reunir a seus familiares, abraçá-los e beijá-los e dizer: fiz por Araçatuba, fiz honrosamente por Araçatuba e não sei como pagar esta homenagem que me fazem a mim, Cláudio de Camilo. Deus te encomine na sua vida. Eu quero, nesse momento, agradecer a todas as autoridades presentes, vereador Edivaldo Antônio Costa Dunga, vereador Negirão, os demais vereadores que compõem essa Igreja Casa de Leis, às autoridades presentes, a esse homenageado desta noite, Cláudio Camilo. Quero aqui
em nome do Legislativo, dizer ao Dr. Nelson Reis Alves como ele acertou em dar essa honraria a essa pessoa que fez muito pelo esporte de Araçatuba e pela Araçatuba, né? Não foi um bom cobrador, mas também. Mas eu quero dizer também ao Dr. Nelson Reis Alves, que está aí nos assistindo e nos ouvindo da sua residência, que nós todos aqui dessa honraria, dessa sessão solene, estamos torcendo muito pelo senhor, pela sua recuperação, e que se afastou por um período da nossa política para desenvolver a sua atividade empresarial, e um grande homem público que é, tenho certeza que mais essa o senhor vai vencer, e mais dentro em breve estará novamente no meio político, e nós desejamos a você, doutor Nelson, uma rápida e grande recuperação, e nós sabemos a coragem e a determinação que o senhor tem e a força que vem de dentro. Essa é a nossa homenagem a você, doutor Nelson, que foi e é uma das grandes pessoas que já fez muito por Araçatuba e que acertou nessa honraria, homenageando o doutor Cláudio Camilo. Quero agradecer às autoridades presentes, doutor Jorge Napoleão Xavier, pela brilhante fala que fez, doutor Norberto Roque Safiotti, as demais autoridades, o público presente, excelentíssimo senhor doutor Oscar Gujão Cotrim, um grande prefeito que Araçatuba teve e tem saudade da sua administração, o excelentíssimo senhor doutor José Pinheiro de Abreu, presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, da 6ª Legislatura, também muito nos honra, e nada mais, gente, encerraremos essa homenagem e pedindo a todos que, de uma forma ou de outra, cada vez mais nos unimos aí pela recuperação do Dr. Nelson Reis Alves. Seja forte e vença mais essa batalha da vida do senhor. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Parabéns.